Estou recebendo hoje, mais uma vez, no nosso estúdio, a doutora Flávia Henriques, apaixonada por adolescentes. Ela é ginecologista e realmente, gente, tratar com as adolescentes é uma paixão, né? Porque elas estão entrando num novo mundo e essa descoberta deve ser incrível no sentido que a gente vai conversar hoje. Ginecologicamente falando, a gente já falou de tantos temas, mas realmente as adolescentes dão um banho de novidade, né, Flávia? Oi, Fabiola, tudo bem? Tudo bem? Bom voltar aqui esse Obrigada. ano, né? Começando bem. Sim, atendo bastante adolescente, é uma paixão, é uma coisa que eu venho me aperfeiçoando, estudando. E elas gostam bastante também. Eu acho até que pelo teu jeitinho, né, a gente acaba confiando, né, uma relação médico-paciente. Como é importante a gente ter essa liberdade, porque eu acho que o que mais elas precisam é liberdade de falar aquilo que elas realmente têm dúvida, né? E por mais que a internet esteja aí, o gostoso é o tete-a-tete, né, Flávia? É importante a empatia, né? Tem que procurar um profissional que você tenha empatia, né? Como tu falou, sentir a vontade para conversar. E a internet, às vezes, tem muita informação errada. Então, não é 100% das informações confiáveis. Né? Depende muito da fonte. É verdade. Mas ali, na hora do vamos ver, na hora da loucura, todo mundo vai indo e aquilo ali, realmente, a internet aceita tudo, né, gente? Mas a doutora Flávia Henriques é a nossa ginecologista que a gente sempre procura por estar sempre disponível e atender os pedidos das nossas telespectadoras e também das nossas seguidoras e o do nosso canal do YouTube que está bombando, né? Então, Flávia, muita gente nos pedindo para a gente falar sobre corrimento vaginal. É muito comum? É muito comum, Fabiola. Nessa época que a gente tá de verão, calor, época que a gente vai mais à praia, vai à piscina, fica com roupa molhada. São muito comuns os corrimentos, tá? Por quê? Por causa do calor, da umidade e de realmente ter mais transpiração nessa época do ano. Então, tudo isso favorece alguns tipos de corrimento. São vários tipos. Isso, que a gente vai falar aqui, tá? Então, assim, o que é mais comum nessa época de verão é aquele chamado candidíase, que eu acho que todo mundo já teve, é o mais comum, né? O mais frequente, dá aquela coceira, aquela ardência vaginal, pode dar um desconforto na hora de urinar. E na calcinha fica um corrimento branquinho, assim, tipo uma coalhada mesmo. Esse é o corrimento típico da candidíase, né? E ele é comum no verão exatamente por causa do calor, se a pessoa usa roupas mais quentes, como a lycra, né, que não permite que o corpo transpire, absorventes íntimos, né, aqueles absorventes internos, tem que trocar mais frequentemente nessa época do ano. Tá, o ideal é trocar. Várias dicas, hein, gente? Exatamente, o ideal é trocar a cada 2 horas, não ficar muito tempo com esse tipo de absorvente. E ter o cuidado mesmo com as roupas, né? Roupa leve, saia, vestido ou calça de tecido bem leve. A roupa íntima, né, a calcinha de preferência de algodão. E é isso, eu até ia te perguntar, porque tá tão em voga, né? A gente vê tanto na praia, por exemplo, o fio dental e muitas mulheres também usando no seu dia a dia o fio dental. Tem alguma relação com isso ou não? O importante é o material. Né, ter um material que transpire, né? Por exemplo, os fios de lycra, eles retêm calor. Aí então, favorece. Favorece, né? Favorece, retém o calor, retém o suor. O ideal é que use de algodão.
Claro, não tem biquíni de algodão, pois é, né? Mas então, assim, que não fique molhado, né? Chegar em casa e já trocar, que não fique molhado, para justamente prevenir, né? E tem outras situações também, como, por exemplo, pessoas com diabetes, que têm glicose alta, também favorece. Também favorece. O uso de antibióticos a longo prazo também favorece porque destrói a flora vaginal. Né? A flora vaginal ela é revestida por lactobacilos. Então, os antibióticos eles eliminam esses lactobacilos. Então, é importante recompor a flora para que não se tenha o corrimento. Esse é a candidíase. Isso é a candidíase. E tem outros dois tipos. Qual é a diferença deles? Então, existe um outro tipo de corrimento que a gente chama de vaginose, tá? Esse é causado por uma bactéria e dá um tipo de corrimento amarelo ou esverdeado com um odor muito forte, um odor desagradável. Esse tipo de corrimento ele requer um outro tratamento, não é o mesmo tratamento da candidíase, mas os cuidados preventivos são os mesmos, né? O cuidado com a higiene, o cuidado com a roupa. E assim, eu sempre digo para ter cuidado com esses sabonetes íntimos, porque não é todo tipo de sabonete que tem por aí que pode ser usado para fazer a higiene. Essa é uma bela dica, hein? Porque existem alguns sabonetes que eles alteram o pH da vagina. O pH é o índice de acidez. Entendi. Então, eles alteram o pH para mais ou para menos, e isso também é um fator que favorece os corrimentos, as infecções. Tá? Então, também tem que ter cuidado, tem que perguntar para o seu ginecologista o que ele indica, quais os sabonetes que são mais indicados para fazer a higiene. Uma outra dica, não se usa ducha interna, em hipótese nenhuma. Nossa, e como é comum, né, as pessoas usarem, né? É comum, porque a pessoa sente um desconforto, sente o corrimento e acha que tem que lavar internamente. E internamente não se lava, porque você agride a mucosa e acaba piorando o sintoma. Olha só. Então, ducha interna, isso é proscrito, isso não se usa mais. Entendi. Não deve usar. A vaginose, então, ela é mais séria, vamos dizer assim, do que a candidíase? Não Você falou em bactéria. Não que seja mais séria, mas requer um outro tipo de medicação, um outro tipo de tratamento que não é o mesmo da candidíase. Entendi, porque a candidíase a gente sempre vê muito comum. Isso, né? E às vezes a pessoa, final de semana tá na praia, chega na farmácia e o balconista, o farmacêutico empurra um remedinho de candidíase, mas não é. E isso aí não também vai adiantar. é a velha história da automedicação ou a indicação, o que é bom para um, às vezes não é bom para outro. Exatamente. Né? E a gente tem um terceiro tipo de corrimento, que é a tricomoníase, que esse sim é um pouquinho mais sério, digamos assim, porque ele causa dor na relação, ele causa um corrimento esverdeado, ele causa uma ardência urinária, e se não for tratado, ele pode causar uma infecção pélvica um pouco mais grave. Então, esse tipo de corrimento, sim, tem que ter um pouquinho mais de cuidado, tratar adequadamente. E neste caso, a gente tem que tratar o parceiro, é muito importante. Então, esse seria um caso para tratar o parceiro. Porque eu recebo muita paciente no consultório e diz, eu tô assim, tô com esses sintomas e tal. Meu marido precisa tratar? Depende. Então, nem sempre a gente vai passar o tratamento para o parceiro, para o namorado, né? Enfim, isso vai depender do tipo de bactéria, do tipo de agente. E, por exemplo,
essa bactéria, vamos dizer assim, ela tem algum fator maior que faça com que ela apareça do que apenas uma... No caso, né, que a gente está falando agora do tricomonas, isso é transmitido via sexual. Ah, entendi. Os outros não, né? A cândida não é, a vaginose bacteriana também não é. Mas o tricomonas, ele é passado via sexual. Então, por isso que a gente trata o parceiro. E o que causa isso? Na verdade, é um protozoário que, em contato com a mucosa, com a parede vaginal, ele desenvolve essa infecção. É uma infecção. E muitas vezes as pessoas confundem essa ardência com a infecção urinária, que daí é outra coisa, né? Que daí né? já é outra coisa, já é outro departamento. É outro tudo, né? Mas existe essa confusão, né? O importante, gente, é você sempre estar ligada nos sintomas e ter essa informação. Por isso que a gente gosta tanto desse quadro de saúde. As pessoas, a gente encontra o pessoal por aí, as pessoas falam muito isso pra gente, né? Ai, como é bom quando vocês esclarecem. Parece que eu tô fazendo uma consulta médica com tudo que eu queria perguntar na minha vida e nunca perguntei, né? Então, isso é bem legal. A gente quer agradecer a tua participação, Flávia, sempre, porque eu acho que esse papel que você tem feito junto a nossos telespectadores, os nossos seguidores, é de utilidade pública, sim, porque quanto mais informação a gente tiver, mais a gente vai viver bem, né? Saúde é tudo na vida, né? Isso, eu acho que quanto mais informação, mais saúde, né? E exatamente. A gente está aqui para tirar as dúvidas. E eu estou pensando aqui, você falou lá no começo, com principalmente a lycra, né? Os tecidos que existem, o elastano, né? Bailarinas passam muito por isso, né? Exatamente. Isso também depende muito da profissão, porque bailarinas passam por isso, nadadoras também passam por isso, pessoas que trabalham com uniformes muito quentes, né, com aqueles tecidos muito grossos, e são obrigadas a usar uniforme porque a empresa exige. Então, tem vários segmentos que passam por esse problema. E aí, o que eu oriento, né? Usar a roupa íntima de algodão, na hora que chegar em casa já trocar de roupa, né? Dormir à noite com um pijaminha, uma roupa bem leve, porque tem toda essa questão da rotina, da roupa que precisa usar, claro, né, pro dia a dia, pessoal que trabalha com ginástica, com educação física, com educação física também, né? Então, ter esses cuidados para prevenir, para que não tenha esse problema. Legal. E no verão é muito comum, muito né? maior, que Joinville né? é muito quente, né? É verdade, é um abafamento só. Então tá, meus amores, estão aí as dúvidas respondidas. A gente agradece mais uma vez a participação da doutora Flávia Henriques. Eu sempre digo que ela é apaixonada pelas adolescentes, porque a gente tem visto aí um movimento de adolescentes, de muitas mães que querem entrar numa consulta médica, né? A gente está sempre no meio da mulherada, a mulherada fala, minha filha não quer que eu a leve no ginecologista, né? Ou na ginecologista, enfim. É tão importante a gente dar essa assistência durante esse período da vida da mulher, porque daí para frente é uma outra vida, né, gente? Tudo se transforma e quanto mais informação, quanto mais liberdade nós tivermos com o profissional de saúde que esteja cuidando das nossas crianças ou adolescentes, ou até mesmo de nós mesmas, melhor, né? Informação é tudo. Flávia, brigadão, viu? Obrigada, é um prazer estar aqui sempre. Nosso bate-papo é muito bom. Obrigada, querida, é isso aí. Conversei então com a doutora Flávia Henriques e o nosso tema foi corrimentos vaginais.